Paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos aqui no programa Palavra Viva para pensarmos sobre o Evangelho do Senhor Jesus, concluindo a nossa série de mensagens, check-up, revendo a vida para viver melhor. Hoje nós estaremos na conclusão da nossa série de mensagens e estamos muito gratos a Deus pelo que Deus fez conosco durante esse período, o quanto Deus falou ao meu coração durante essas reflexões bíblicas, e eu tenho certeza que Deus tem falado também ao seu coração para a glória do nome dele. Então hoje nós estaremos concluindo a série Check-up, revendo a vida para viver melhor. Hoje nós vamos concluir falando sobre mordomia, que foi o tema também abordado da penúltima série, e hoje nós vamos concluir ainda falando sobre mordomia para o fechamento, com o grande desafio como integrar o sábado aos outros dias da semana como mordomo de Deus. Então nós fechamos na última mensagem falando sobre o princípio da mordomia, dizendo que Deus é o dono de tudo, que somos mordomos e administradores daquilo que Deus nos confiou, que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Cuidar do que Deus nos confiou é mais do que guardar, é potencializar. E por último, a recompensa por um trabalho bem feito é mais trabalho para fazer. Hoje nós estaremos pensando na vida do servo de Deus, José. José, como servo do Senhor, será o tema, será o personagem da nossa reflexão bíblica para a conclusão desta série. Primeiro nós vamos pensar sobre a infância e adolescência na casa do seu pai, que está registrada no capítulo 37 do Gênesis. Nós vamos pensar sobre a primeira fase da vida de José, que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 2 ao versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando José tinha 17 anos, veja o que diz a Bíblia: pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A juventude como escravo e prisioneiro no Egito, isso está registrado nos capítulos 39 e 40. Foi a segunda fase da vida deste servo de Deus. Diz o texto, Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 5. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia-o prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Olha que coisa linda essa parte do texto bíblico. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. A terceira fase da vida deste servo de Deus é a fase enquanto ele está adulto, como governador
do Egito. Isso está nos capítulos 41 e 50, é a terceira fase da vida de José. Gênesis capítulo 41, versículo 38. O faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Essa é a terceira fase adulta de José. A primeira fase, nós falamos da infância e adolescência na casa do seu pai, no capítulo 37. Até os 17 anos, ele tinha uma carreira, enquanto a infância e a adolescência na casa do seu pai. A segunda fase é a fase que vai dos 17 aos 30 anos de idade. A juventude como escravo, prisioneiro no Egito, José tem um trabalho. E a terceira fase da vida do José é ele como adulto, como governador do Egito, que vai dos 30 aos 110 anos. Ele tem aí uma vocação. Então, este servo de Deus tem uma carreira até os 17, dos 17 aos 30 tem um trabalho, e dos 30 anos aos 110, uma vocação. Mas, em todas essas três fases, nós vemos José como um mordomo de Deus, como um servo do Senhor. Quais são os significados desse texto bíblico? Observe o que diz Gênesis capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 8. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, vejam como José entendia a soberania de Deus, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Veja o que ele diz: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Perceba que este servo de Deus, ele entendia que Deus, através dos seus planos soberanos e perfeitos, estava lhe dirigindo até no momento em que ele estava sofrendo. Ele entende a sua infância, a sua prisão e sofrimento como um propósito soberano de Deus para se cumprir sua vontade perfeita na vida dele. Isso significa dizer que este homem é um mordomo do sofrimento que ele tem, não como um murmurador, não como uma pessoa cheia de queixume, de queixas da vida, não como uma pessoa que blasfêmia, não como uma pessoa que está insatisfeita com a vida, porque a vida que você tem, e eu e José tinha, é a vida exatamente que Deus tem nos concedido para sermos mordomos. E como mordomos dessa vida que Deus nos concedeu, que Deus concedeu a você, deve ser eu e você gratos e louvar a Ele por
tudo o que tem acontecido em 2012, 2011 e por tudo o que irá acontecer em 2013. Mesmo as coisas que nós não sabemos que irá acontecer. Devemos ter um sentimento de gratidão, de louvor, de confiança no Senhor. O que você tem? Carreira? Trabalho? Vocação? Pense na sua vida. Pense como um servo de Deus, como uma serva do Senhor, como José. Que Deus tem lhe concedido coisas para que você seja mordomo dessas coisas. Deus tem lhe concedido tempo, por exemplo, para você ser mordomo dele. Faça um check-up. Reveja a sua vida em 2012. Perceba o quanto você desperdiçou tempo com coisas fúteis, com coisas medíocres, com coisas banais, onde você poderia ter se aplicado a coisas melhores, mais frutíferas, mais produtivas, mais inteligentes, coisas que iriam acrescentar mais para você, para a sua família. Veja algumas áreas onde você errou. Faça um check-up você dentro da sua casa, como esposo, como esposa, como filho. Faça um check-up de como você administrou sua saúde. Faça um check-up principalmente, querido ouvinte. Faça um check-up da sua vida, como você viveu espiritualmente em 2012. Como você administrou sua vida espiritual. Como você se relacionou com Deus. Quanto tempo você se dedicou à oração? Quanto tempo você se dedicou em estar na presença de Deus? Quanto tempo você se pôs a pensar em coisas que talvez você esteja ou esteve em algum momento entristecendo ao Espírito Santo? Reveja a vida. Viva melhor. Faça coisas melhores. Seja melhor serva de Deus. Seja melhor servo do Senhor. Não seja falho nas coisas que o Espírito Santo aponta no teu coração, que você está falhando. Mude sua vida enquanto é tempo. Mude sua vida enquanto você tem vida, enquanto você respira, enquanto é te dada oportunidade para o arrependimento. Mude. Deus espera de você esse estado de consciência, que você está fazendo um check-up, que você está revendo sua vida, e Deus espera exatamente isso. É nesse momento de você fazer esse check-up e rever sua vida, que o Espírito Santo te conduzirá ao arrependimento, e através desse arrependimento, você vai rever para viver melhor, para ser uma pessoa melhor. Então que em 2013, o Espírito Santo esteja te abençoando grandemente, ainda mais, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente nas suas escolhas. Que o Espírito Santo esteja presente nas suas decisões. Que você possa ser um mordomo melhor das suas finanças, da sua saúde, da sua vida espiritual, principalmente. Ande em santidade, persiga o caráter de Jesus. Não seja apenas um religioso da igreja, isso não leva a nada, ou a muito pouco. Isso apenas quer dizer que você frequenta um lugar religioso, mas sua vida de comunhão com Deus, ela deve ser diária, todos os dias, na sua casa, sem você dizer coisa alguma. As pessoas olhem para você e digam que ali está uma serva de Deus, um servo do Senhor, onde o bom cheiro suave do perfume de Cristo exala no seu caráter, sem que você abra a boca para nada. O Espírito Santo do Senhor esteja presente em você, e o bom perfume de Cristo exale na tua vida, mesmo fora de templos religiosos, mesmo andando na rua, ou no seu trabalho, ou na escola, ou onde quer que você esteja. Você seja um bom mordomo da vida que você tem, porque temos ela por tão pouco tempo, e nem temos o controle sobre ela, e nem sabemos se amanhã mesmo estaremos vivos. Mas enquanto mordomos de Deus, e enquanto vida temos, façamos o melhor que nós pudermos, em nome de Jesus. Eu concluo aqui esta série de mensagens dizendo para você: reveja a sua vida, reveja todas as coisas que têm acontecido para você. Mude para melhor,
Seja um melhor esposo, um melhor servo de Deus, uma melhor serva do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Um feliz ano novo, um feliz 2013. Que o Senhor seja contigo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém.